Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Joseilde e todos os dias eu venho orar, falar a palavra de Deus para você e orar por você e pela sua família, para que o Senhor nos abençoe, nos proteja e para que todos os dias, com a sua palavra, haja transformação em nossas vidas. Hoje eu venho te dar um testemunho para ajudar pessoas que precisam parar de fumar e para outros vícios também. Cremos no poder de Jesus, na sua bondade, no seu amor, e pela fé nós conseguimos coisas que sozinhos não conseguimos. Uma pessoa que é fumante, ela sabe a dificuldade que é para ela largar um vício. E eu fumei por muitos anos da minha vida e teve uma época que eu estava com pneumonia, estava num estado muito grave, eu não conseguia parar de fumar. O médico me passou remédio para ajudar a parar de fumar e eu não conseguia parar de fumar. E foi quando eu comecei a pedir a Jesus, que eu ouvi uma pessoa falando, pede para Jesus ogerizar o cigarro. O que é ogerizar? Você sentir náusea, sentir nojo, sentir vontade de parar e não sentir mais vontade de fumar. Uma pessoa que fumou por muito tempo, ela não consegue, às vezes, se ver sem o cigarro. É muito difícil. Só quem já fumou ou quem fuma é que sabe. Agora, imagine uma pessoa também que usa drogas. Um jovem vai, experimenta, porque o cigarro, ele também é uma droga. E eu experimentei o cigarro muito nova, foi na minha adolescência. Então, quando uma pessoa ela começa a conviver com outras pessoas que têm, vai procurar ser feliz com algumas outras coisas, como a bebida, hoje em dia as drogas e também o cigarro, porque muitas pessoas ainda aprendem a fumar, apesar de que hoje é menos. Hoje as pessoas estão fugindo mais do cigarro. Os jovens não estão querendo aprender a fumar. Mas tem muitos jovens que estão perdendo a sua juventude e outras pessoas, às vezes, porque estão passando por problemas difíceis, não sabem lidar e elas procuram, às vezes, o refúgio no cigarro. Ao invés de buscar a Deus, buscar a presença de Deus. Quando a gente fala buscar a presença de Deus, parece uma coisa tão fora do normal, tão estranha. Buscar a presença de Deus, buscar Deus para a minha vida. Eu já tenho Deus. Aí tem pessoas que falam, eu já tenho Deus. Todos nós temos Deus, mas temos que ter uma intimidade, buscar cada dia, escutar. Sabe quando uma pessoa, ela aprende, ela se forma e ela faz a faculdade e ela vai e ela continua, ela ainda vai para fazer especialização, ela faz o doutorado, enfim, ela não para. Por quê? Porque ela sabe que quanto mais ela estuda, mais ela se aperfeiçoa, mais ela vai crescer. Assim somos nós com Deus, é uma comparação. Por quê? Porque quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus e meditamos nessa palavra, ele nos liberta. Porque olha o que diz em João, capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Foi isso que Jesus falou. Que se ele os libertar, vocês de fato serão livres. E Jesus me libertou do cigarro, porque eu fiquei pedindo, Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo sozinha. Faz, Senhor, a tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável, mas meu Jesus, ojeriza esse cigarro,
que eu não sinta mais vontade, que eu sinta náusea, que eu não consiga chegar próximo da fumaça, que eu sinta nojo. Eu vou falar assim porque é o mais normal, não adianta a gente ficar procurando palavras bonitas, porque no dia a dia é assim, Senhor, eu quero sentir nojo disso, eu não quero morrer por causa disso, me liberta, se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar. E fui orando, e fui pedindo, e não demorou. E ele me libertou do cigarro. Teve uma hora que eu fui fumar e me deu ânsia. Eu fiquei me sentindo mal, fiquei enjoada. E toda vez que eu tentava fumar, às vezes vinha aquele desespero, aquela vontade de fumar, e eu tomando a medicação, e eu só levantava para me alimentar porque eu estava muito mal. Mas quando eu vinha aquela vontade, aquele desespero, que só o fumante, só uma pessoa que tem um vício é que sabe. Quando vinha aquele desespero, aquela vontade, que eu acendia o cigarro, aí me dava ânsia. Eu ficava com nojo do cigarro. E eu já agradecia a Deus. Eu falava, meu Senhor, meu Jesus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor escutou o meu pedido e eu estou liberta. Eu estou liberta. Eu começava a agradecer e às vezes eu chorava de alegria, chorava de tristeza, porque quantos anos eu passei presa naquele vício. Às vezes a pessoa pensa que a prisão é para quem deixa de fazer muitas coisas para agradar a Deus. O pecado é que aprisiona, porque fumar não é pecado, mas é pecado destruir o corpo. É pecado você deixar de se alimentar para comprar um cigarro. É pecado você dizer não, às vezes, para uma coisa tão boa, para uma coisa maravilhosa, para sustentar um vício. Mas eu não vim aqui colocar a culpa em ninguém. Pelo contrário, eu vim te ensinar a oração para que você faça em sua casa, porque o meu marido, ele deixou de fumar também. Não foi junto comigo que ele parou de fumar. Ele continuou fumando. E eu convivendo com ele do meu lado, fumando, e eu não sentia mais vontade. Só que passou alguns anos, poucos anos, mas se passaram anos depois. Ele continuou fumando e quando foi depois ele começou a reclamar que não estava se sentindo bem, que gostaria de parar e não estava conseguindo. E eu sempre orando, sempre pedindo a Deus para que ele acontecesse o mesmo com ele, que ele parasse de fumar, porque sabemos, né, dos danos que causa a saúde. Enfim, quando foi um dia eu conversando com uma irmã minha e ela falou para mim, ela falou, Joseilde, pega um copo com água e faz a oração pela fé, coloca uma gota do sangue de Jesus, pela fé. Feche os olhos, faça a oração, chame seu marido e faça os dois essa oração. O nome dessa minha irmã é Joseni. Ela é incrível, é uma pessoa de muita fé e ela me ensinou várias coisas e foi ela, através dela, que eu me converti para Jesus, porque antes eu já era convertida e não sabia, mas ela me ajudou na oração de confissão de fé. Então vai minha homenagem a uma pessoa maravilhosa, cheia de fé, cheia de coragem, que eu admiro demais, minha irmã Joseni, que nos ajudou e hoje eu estou te passando essa oração de libertação, porque juntando a nossa fé e quando eu conversei com meu marido, ele aceitou, ele falou, nossa, eu quero fazer essa oração. Pegamos um copo com água todos os dias e ficávamos juntos, eu e ele orando. Senhor Jesus, eu te peço
pelo teu sangue vertido na cruz, nós colocamos pela fé uma gota do teu sangue nessa água e pela nossa fé nós cremos que o Senhor vai ogerizar o cigarro e o meu marido vai parar de fumar. E acabou que ele também conseguiu parar de fumar, com a gota de sangue de Jesus no copo d'água. Faça pela fé. Faça e você verá a diferença. Você que fuma, você que não fuma e conhece alguém que fuma e que quer se libertar do cigarro, outras pessoas que nem querem se libertar ainda porque tem um tempo que a pessoa também não quer, que se sente bem fumando, mas vai o meu alerta para você. Não espere você ficar doente. A sua vida é muito preciosa. Eu não vim aqui para julgar nem quem usa drogas, caiu no vício das drogas, caiu no vício do cigarro, da bebida. Eu não vim para julgar ninguém. Eu vim para ajudar. Eu vim para te dar testemunho forte, porque eu e o meu marido, nós nos libertamos com oração, pedindo para Jesus. E a palavra se cumpriu e se cumpre em nossas vidas. Porque em João, eu vou repetir, em João capítulo 8, versículo 36, fala: portanto, Jesus falando, essa é a palavra de Jesus, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, todo aquele que crê que Jesus tem o poder de libertar, faça essa oração, porque Ele verdadeiramente liberta, e Ele liberta para sempre. Porque o meu marido, tinha dia que ele ficava desesperado. Ele falava, eu não vou aguentar. Eu falava, vai, porque quando Jesus liberta, Ele liberta de verdade, você não vai voltar a fumar. E ele não voltou a fumar, e nem vai voltar, nenhum de nós, em nome de Jesus. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que essa oração chegue nos lares de quem precisa de uma libertação do cigarro, seja na bebida, seja nas drogas, porque o que é impossível para Jesus, nada é impossível para Ele. Tudo é possível àquele que crê. Olha, em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, fomos sarados, fomos libertos. Para a pessoa que está com a enfermidade, seja ela qual for, Jesus pode te libertar. Não é só vícios, Ele liberta também. Ele liberta na mente de pensamentos negativos, de forças invisíveis que não vemos, graças a Deus que não vemos, porque o mundo espiritual não é de brincadeira, e só Deus para nos proteger, a Santíssima Trindade, Deus que envia anjos poderosos para nos livrar da maldade humana e espiritual. Mas o que eu te digo, você que está me ouvindo, você tem um ente querido que está passando por problemas de vícios, seja de drogas, de bebidas, de cigarro, e aquela pessoa ainda não está pronta, ainda não quer, não custa nada você orar. É diferente, porque às vezes você fica o tempo inteiro, porque eu fiquei o tempo inteiro orando pelo meu marido e não funcionou. Não funcionou, só no dia que ele decidiu, porque às vezes precisa da decisão da pessoa, mas pela nossa fé, o que custa orar por um filho, por um marido, por um parente? O que custa nos orar? Porque pela tua fé, o teu parente pode ser curado, pode ser liberto. Aí tem pessoas, às vezes, que ficam frustradas,
porque eles querem uma transformação de alguém e aquela transformação não chega. Não fique frustrado com Deus, porque tem o tempo, além de ter o tempo da libertação, Deus também não obriga as pessoas. Mas o que vale é a nossa fé, buscar a Deus com fé, porque chega o tempo da transformação. Deus trabalha da maneira dele. Nós não precisamos ficar imaginando como é que vai chegar o milagre. O milagre quem faz é Deus, no momento que ele quer. Agora, nós cremos no milagre. Diga, eu creio no meu milagre, eu creio na minha libertação, seja de algum vício, seja de pensamentos ruins, pensamentos de derrota, pensamentos, como é ruim uma pessoa com pensamentos ruins o tempo inteiro, pensamentos negativos, forças do mal que arrasta para o chão, para a pessoa se sentir mal, para a pessoa não se sentir bem. Aí você faz a oração, pega o copo com água, você coloca pela sua fé uma gota do sangue de Jesus e você fala, assim que eu tomar, eu estou curado desse mal, de negativismo, de pessimismo, de portas fechadas irão se abrir e vai pedindo o teu milagre. Qual é o teu milagre? Pela gota do sangue de Jesus você recebe o seu milagre. Recebe também aquele que está enfermo, enferma, que está com uma enfermidade, está com muito medo. Coloque o seu copo com água e faça a sua oração, faça com sua família, ou você só é Jesus Cristo, porque Ele escuta, Ele está presente. Onde um ou mais pessoas estão clamando, chamando por Ele, Ele vem. Ele escuta e Ele está presente. Olha, foi uma grande bênção que eu e meu marido recebemos, porque a libertação é total, a libertação é para sempre e há uma transformação na saúde, há uma transformação nas finanças, porque o que nós gastávamos com cigarro era muito dinheiro e depois vimos a diferença. Você veste uma roupa, você se sente bem com o perfume que você coloca, você não fica mais fumando do lado de fora em lugares que, eu estou falando com as pessoas que fumam, que tem que fumar do lado de fora, a família que fica pedindo, pare de fumar e você se sente livre, verdadeiramente livre, livre para sempre. Como é bom agradecer a Deus, como é bom louvar a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas por nós. Depois vamos fazer essa oração juntas. Vamos fazer essa oração juntos. No Salmo 18, falando de libertação, versículo 1 ao versículo 3. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Porque Deus é o nosso libertador, Ele nos livra dos inimigos, inimigos que falam dentro da mente que as pessoas não vão conseguir, que nunca vai se libertar, que nunca vai ficar curado, que nunca vai conseguir ter uma vida melhor. Pois vamos orar, vamos agradecer, porque Jesus, Ele é maravilhoso, e quando Ele liberta para sempre. Ele não liberta só por um tempo, Ele liberta para sempre. Vou falar novamente, declarar João capítulo 8, versículo 36. Portanto, é a palavra de Jesus. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu peço a você que pegue um copo com água e vamos fazer a oração com a gota do sangue de Jesus, pela nossa fé,
porque Ele está conosco, Ele vive, porque Ele vive, nós temos e cremos num amanhã melhor, numa vida melhor, numa vida de liberdade, numa vida de paz, numa vida de confiança, que não estamos enfrentando batalhas sozinhos, que temos um Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo que nos leva muito além do que pensamos ou imaginamos aqui na terra mesmo, libertando, curando, salvando, abrindo caminhos, fechando portas erradas. Pai, eu começo essa oração te pedindo, fecha a porta dos vícios, Pai, na vida dos teus filhos e filhas. Vem com teu amor e poder, envia teus anjos poderosos, nos protege, Pai, de todas as portas erradas. Protege os jovens dos vícios, protege pessoas de todas as idades, da infância, Pai. Tem pessoas que ensinam as crianças a usar drogas, a fumar, a beber, tomar bebida alcoólica na infância, Pai. Livra, Pai, dá livramento, envia teus anjos poderosos, Pai. Luta por nós, luta pelas nossas crianças, nossos jovens, pessoas de todas as idades. Afasta, Pai, teu povo do perigo. Dai-nos livramento, Senhor. Envia, Senhor. Tira toda pedra de tropeço dos nossos caminhos. E enquanto eu estou orando, prepare o seu copo com água para você fazer a oração junto comigo, seja de enfermidade, seja de uma pessoa da sua família que precisa de uma cura, de uma libertação, ou você mesmo, do cigarro, de bebida, seja do que for, meu irmão, minha irmã, creia, você já está com o seu copo com água, vamos orar. Senhor Jesus, toda verdade que eu acreditar que é verdade, que não for verdade, me mostre a verdade em nome do Senhor Jesus. E eu venho, Pai, eu venho te pedir, liberta, Senhor, liberta todo aquela que está colocando esse copo com água, com a fé em ti, pedindo, Senhor, pedindo, implorando pelo teu sangue vertido na cruz, Senhor Jesus. Coloca uma gota do teu sangue, Senhor, nessa água e cura quem está pedindo a cura junto comigo, Pai. Eu uno a minha fé, a fé da pessoa que está ouvindo esta oração, Pai, e que a gota do teu sangue liberte, Pai, como disse na tua palavra, Senhor Jesus, o Senhor falou. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Liberta, Senhor Jesus, eu estou pedindo, eu estou clamando. A tua palavra diz: e clamará a mim, Senhor, e eu lhe darei resposta. No Salmo 91, estamos clamando, Pai. Eu não sei quem está precisando da cura, cura do corpo, cura da alma, cura, Senhor, de enfermidades, liberta, Senhor, de enfermidades graves, de enfermidades, seja ela qual for, Pai, uma dor. A pior dor é aquela que se sente no momento. Cura e liberta, Senhor. Eu não ponho limites no teu poder, Jesus. Por essa gota, Senhor, na água, liberta o teu povo, Senhor, para aquele que tomar, Senhor, que seja verdadeiramente liberto de qualquer vício, enfermidade, liberto dos medos, liberto da negatividade, liberto, Senhor, dos ataques do inimigo das nossas almas, porque, Senhor, o Senhor cura, o Senhor liberta e o Senhor salva. Ojeriza, Senhor, toda e qualquer coisa, qualquer vício, Pai. Assim como o Senhor fez o trabalhar na minha vida, Senhor Jesus, e na vida do meu marido, eu creio que o Senhor está libertando pessoas, Pai, pessoas de vícios, está libertando também, Pai, e curando, porque pelas tuas pisaduras, Senhor Jesus, nós estamos curados, sarados, para a glória do teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nesse nome poderoso. É o teu nome, Jesus, que muda, é o teu nome que clamamos e é neste nome que confiamos, é na tua palavra, é na tua bondade, no teu poder, no teu amor, Senhor, que o Senhor está curando e libertando para a glória do teu nome, em nome de Jesus.
Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus. Ore junto comigo agora o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair, Senhor, em tentação, mas livra-nos, Senhor, e livra todas as pessoas das nossas famílias, de todos os males e perigos. Livra, Senhor, o teu povo de vícios, de enfermidades, para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Porque teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre, Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e já agradeço por cura e libertação através desta poderosa oração, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.